Muito bem, no vídeo de hoje eu quero dizer para você como falar com Deus. E tem 3 coisas fundamentais que você precisa entender de uma vez por todas. Já vai curtindo o vídeo, já vai se inscrevendo, ativando as notificações, apenas se você quiser que essa mensagem se propague para mais e mais pessoas. Vamos lá? Primeira coisa que você precisa entender é que para falar com Deus você não precisa marcar hora. Você não precisa ir lá no escritório de Deus e pedir para que a secretária marque uma hora com Ele, porque Deus está 24 horas disposto a te ouvir. Deus está 24 horas disposto a te entender, te compreender, para te ensinar, para te abençoar. Então, o tempo não pode ser um empecilho, não pode ser uma barreira para você falar com Ele. Talvez você pode até pensar, eu vou falar com Deus somente à noite, Deus me escuta somente pela manhã, Deus me escuta somente quando eu estiver passando por um momento de dificuldade, Deus me escuta apenas quando eu estiver passando por momentos bons. Não, Deus está o tempo todo disposto a nos ouvir, disposto a nos escutar. Nós é que muitas vezes colocamos essa barreira do tempo. A primeira coisa que você precisa entender e eliminar essa barreira para você ter mais liberdade para falar com esse Deus é de que Deus não tem agenda. Eu posso falar com Ele em qualquer momento. Sobretudo, momentos bons, momentos maus, Ele sempre está lá para me ouvir e para ouvir você também. Segunda coisa fundamental que você precisa entender para falar com Ele é de que Deus não tem espaço. Eu não posso achar que Deus vai falar comigo em determinado lugar. Deus vai falar comigo apenas quando eu faço a minha oração no quarto. Deus vai falar comigo, ou eu vou falar com Ele apenas quando eu estiver na igreja. Preste atenção, não significa que você não precise desses lugares. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que você não pode colocar como um empecilho um lugar para poder falar com Ele. Ele pode falar com você no seu trabalho, pode falar com você no seu lazer, pode falar com você quando você estiver em casa, você pode falar com Ele, na verdade, quando você estiver na rua, você pode falar com Deus em qualquer lugar em que você esteja. Inclusive, o salmista vem dizer que mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, pois estás comigo. Deus está com você em qualquer lugar. Você não pode fazer disso uma barreira, ok? Porque senão a gente acha que Deus só vai me escutar quando eu fizer a minha oração na igreja, quando eu fizer a minha oração no quarto. Repito, não significa que não seja importante, não significa que eu não precise ir a esses lugares, não é isso que eu estou dizendo, ok? Eu acredito que você deu para entender. Então, segunda coisa é que Deus não tem lugar. Eu posso falar com Ele em qualquer momento. Inclusive, um testemunho bem legal é que várias e várias vezes as minhas orações eram feitas dentro do metrô. Eu saía de casa e ia para a minha função, para o meu trabalho no centro daqui, na minha cidade de Recife, e eu fazia minha oração no metrô. Às vezes colocava uma música, ia falando com Deus e realmente o meu dia se transformava. Deu para entender? Então não coloque essa barreira do espaço, muito menos do tempo, para falar com Deus. Antes de falar qual é a terceira coisa fundamental que você precisa entender para poder falar com Deus, eu quero pedir mais uma vez que você compartilhe, que você curta esse vídeo, que você se inscreva e ative as notificações. Por que, Marcelo? Simplesmente porque eu quero cumprir cada vez mais o meu propósito de poder levar a palavra de Deus com alegria para um número maior de pessoas. E digo mais, se você tem um chamado de Deus e você não está fazendo isso também na internet, eu digo para você que você está perdendo um tempo precioso e você pode estar perdendo também almas para Deus. As almas podem estar escapando pelas suas mãos, coisa que Deus confiou através da missão que Ele deu para você. Ok? Mas vamos lá. Terceira coisa fundamental que você precisa entender é de que você não pode impor condições para poder falar com Deus. Eu vou falar com Deus apenas quando eu tiver me confessado. Eu vou falar com Deus apenas quando eu estiver passado um tempo sem pecar. Eu vou falar com Deus quando eu tiver rezado o meu terço. Eu vou falar com Deus quando eu tiver participado de uma missa, quando eu tiver participado de um louvor. Eu posso falar com Deus na condição em que eu estou. E digo mais, as piores condições que a gente acredita estar são justamente nessas condições que eu preciso mais me aproximar de Deus. O que aconteceu lá no Gênesis? Adão e Eva, quando pecaram, eles se esconderam da glória de Deus. Deus procurava eles, Deus não achava eles.
E aí isso nos deixa um ensinamento. Quando eu pecar, eu não posso me esconder de Deus, apesar de ser a tendência. Eu preciso me aproximar dele, porque ele é que vai me santificar, ele é que vai me perdoar, ele é que vai trazer para a minha vida o perdão e a reconciliação. Isso é uma das coisas mais maravilhosas. Essa reconciliação me foi dada na cruz por Jesus. Não imponha condições para falar com Deus. Eu não vou falar com Deus porque, por incrível que pareça, tem pessoas que não falam com Deus porque não tomaram banho, porque são sujas. Na verdade, isso é uma consequência de algo que está dentro do seu coração. Sobretudo se você é jovem e muitas vezes você acha que não vai falar com Deus porque você está com determinada roupa, você não vai falar com Deus porque você enfim, a condição que você acha que está, você coloca como barreiras para falar com Deus. Deus não vê condição. Deus não vai deixar de ouvir você por conta de alguma condição. Até porque a morte de Jesus na cruz nos deu uma verdadeira liberdade. Tá bom? Isso não significa que eu posso simplesmente permanecer na condição que eu estou. Não, eu acho muito difícil e até desafio você a falar com Deus em uma condição pecaminosa, uma condição de pecado e você não ser transformado com Ele. Se você falar de verdade com Ele, se você colocar o seu coração de maneira verdadeira nele, eu acho muito difícil, eu desafio você a permanecer do mesmo jeito. Ok? Ok, Marcelo, sabendo de tudo isso, sabendo que eu não preciso de tempo, eu não preciso me limitar ao tempo, eu não preciso me limitar ao espaço, eu não preciso me limitar às condições para falar com Deus, como é de fato que eu posso falar com Ele? Olha, a única coisa que você precisa fazer para falar com Deus é desejar estar com Ele e abrir o seu coração para Ele. Deus escuta a mim e escuta você em qualquer momento, em qualquer condição e em qualquer lugar. Basta você querer. Tem uma canção do Padre Marcelo Rossi que não sai do meu coração, que ele gravou na verdade, que diz: basta querer para te ter outra vez. Basta eu querer, basta eu desejar estar com Ele e com certeza Ele vem em meu auxílio pela força do Espírito Santo, através da redenção de nosso Senhor Jesus Cristo, pela intercessão dos amigos de Deus, nossos santos e santas. Ele se manifesta na nossa vida, manifesta na sua vida também. Basta você querer, se joga, abraça o que Deus tem para você, porque Deus chamou você para fazer a diferença aqui nessa terra. Amém? Espero que tenha ajudado você de alguma maneira esse vídeo. Fica ligado porque tem mais vídeos. E repito, compartilhe, curte, se inscreve no canal e ative as notificações para que a gente possa fazer com que cada vez mais pessoas tenham um encontro pessoal com Deus. Fui, a gente se vê por aí.